Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo em vídeo aqui do canal da Digicom Mais, treinamentos digitais no YouTube. E nesse conteúdo nós vamos falar sobre transporte rodoviário de cargas, as principais características do serviço e seus custos. Para falar de transporte de carga, a gente tem que começar falando do modal de transporte, né? Então, a forma como uma carga é movimentada de um ponto a outro é chamada de modal. No Brasil, nós temos 5 modais principais, né? Basicamente são esses. O modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário. Esses modais, na verdade, com exceção do dutoviário, todos eles podem transportar todo tipo de carga, né? Você pode transportar todo tipo de equipamento. Existe uma restrição no aeroviário para transportar equipamentos de grande porte, por causa do tamanho do avião, né? Para isso você tem que desmontar, se você precisar transportar através do modal aeroviário, e claro, o dutoviário, que só admite o transporte de líquidos, né? De produtos em estado líquido ou em estado gasoso. Nos demais aqui a gente pode ver que a combinação é muito grande de possibilidades, tá? Agora, o que diferencia é justamente o volume, né? O volume e, claro, a disponibilidade desse modal naquele trecho que você quer transportar do ponto A para o ponto B. Então, se no trecho que você quer transportar não tem o ferroviário, você tem que usar o rodoviário. Se não tem o rodoviário, você pode usar o hidroviário, por exemplo, como ele é muito utilizado na região norte do país. Amazonas, Pará, né? É muito utilizado o transporte hidroviário. E assim por diante, tá? Então, falando um pouco de cada um. No caso do rodoviário, ele é utilizado para todo tipo de carga seca, granel líquida, gases, grãos, máquinas e equipamentos. Já o ferroviário é muito utilizado aqui no Brasil para minério de ferro, grãos, cargas secas em grandes volumes e máquinas diversas, né? Então, quando você tem um grande volume, numa distância longa, como muito minério de ferro, muitos grãos, vai transportar lá de uma região de extração ou de produção, de plantio, né? Até um porto, por exemplo, aí se usa o trem, o modo ferroviário, ou mesmo máquinas de grande porte podem ser transportadas, principalmente máquinas que têm um peso muito grande. E claro, desde que exista a disponibilidade para você levar esse produto através desse modal. O hidroviário é a mesma coisa, né? Tipo de carga seca, todo tipo de carga seca, granel, líquida, gases, grãos, né, máquinas. E a gente tem 4 tipos de transporte hidroviário. O marítimo, que é normalmente o transporte de um porto de um país até o porto de outro país. A gente tem cabotagem, que é o transporte entre portos do mesmo país, né? Então, por exemplo, sai do Porto de Santos, vai para o Porto do Rio, depois vai para o Porto do Nordeste, depois volta para o Sul. Então, esse é o transporte cabotagem, né? Dentro do modal hidroviário. O fluvial é o transporte em rios, como eu disse, muito usado na região norte do Brasil. E o lacustre, que é o transporte em lagos. No Brasil, não sei, não tem muita informação, a não ser os grandes lagos das represas que se formam, né? Das hidrelétricas, tem um tipo de transporte ali. O dutoviário, né? Petróleo, gases, água e líquidos em geral, né? Então você tem um oleoduto, você tem um gasoduto, você tem as tubulações de água que levam água para todas as casas no Brasil, em todas as cidades que coletam esgoto, né? Então não deixa de ser um transporte dutoviário, né? No modal dutoviário. E o aéreo, você tem tanto o aéreo nacional, transporte de cargas dentro do Brasil, como o aéreo internacional, transporte de cargas entre vários países, né? E o aéreo tem essa característica de levar cargas de menor tamanho, mas de maior valor agregado, né, de maior custo, que compense fazer o transporte via aérea em relação aos outros modais que a gente tem aqui, né? Então, grandes volumes não são utilizados em transporte aéreo, a não ser que você desmonte o equipamento, ou o produto, enfim, que possa ser acomodado dentro de um avião, por maior que ele seja, tá? Então, você tem essas limitações e tem esses usos principais em relação aos modais. E nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o rodoviário, que é o modal mais utilizado no Brasil, entre todos os demais aqui. Então, falando um pouco do modal rodoviário, eu vou falar sobre alguns números macro, né, do modal rodoviário aqui no Brasil, que nós extraímos do Anuário CNT do Transporte 2020. Você pode entrar na internet e baixar gratuitamente esse manual, está disponível. Além dessas informações que eu vou passar aqui, tem várias outras também, né? Então, falando da nossa malha viária, segundo esse anuário da CNT, em 2019, a malha rodoviária brasileira tinha um total de 1.720.700 quilômetros.
Desse total, 370.761 quilômetros, ou 21,5% do total da malha, estava pavimentado, normalmente com asfalto, né? E 78,5%, ou 1.349.939, não tinham pavimento, eram estradas de terra em 2019. Então veja que, apesar de a gente ter o modal mais utilizado no Brasil, o rodoviário, a infraestrutura é muito ruim, né? É muito ruim. Imagina aquelas rodovias na região norte, principalmente, com terra, com barro, com lama. No centro-oeste também, muitas rodovias de terra, né? Então, é um problema aí. O Brasil optou pelo modal, mas ele, de certa forma, não trata bem as estradas para dar uma melhor condição, uma infraestrutura e um melhor custo de transporte para as cargas aqui no Brasil. Em relação às transportadoras, né, as empresas que fazem os transportes de carga no Brasil, são 200, segundo o anuário CNT também, são 219.956 empresas de transporte de cargas registradas dentro do território nacional. Tá? São 435 cooperativas de transporte e 724.098 transportadores autônomos, né? Isso aqui é o nosso total, né, de empresas, cooperativas e transportadores autônomos que transportam todas as cargas pelo Brasil, né, no dia a dia aqui da nossa economia. E a frota, também segundo a CNT, ela tinha em 2019 1.088.358 veículos registrados pelas empresas de transporte de cargas, as transportadoras que a gente costuma chamar. 22.685 veículos registrados por cooperativas de transporte e 859.729 veículos registrados por transportadores autônomos. Então, veja que tem um número bastante grande de autônomos aqui em relação às transportadoras. E aqui a gente está falando de todo tipo de veículo, tá? Você imagina, desde uma caminhonete, uma picape, um furgão, uma van, um caminhão toco, um caminhão truque, que é o que a gente chama aquele caminhão que tem um eixo, ou dois eixos atrás, né? Uma carreta, carroceria aberta, caminhão-tanque, enfim, todo tipo de veículo de transporte de cargas aqui está acumulado. Então, esses são os números macros, né, desse modal rodoviário brasileiro, conforme a CNT. E aí, falando desses números, a gente passa agora para falar sobre os principais tipos de transporte de cargas que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem o transporte como carga fracionada, carga lotação, grandes massas, fertilizantes e granéis sólidos, containers e outros tipos de transporte. Então, essa definição é uma definição do mercado, né? Desse mercado de transporte de cargas. Tá? Então, falando rapidamente desses tipos aqui, a carga fracionada ela se divide entre itinerante, urgente e comum. Então, todas elas são classificadas como fracionadas entre 1 kg e 4.000 kg. Né? Veja que todas elas são. O que diferencia uma da outra é aqui o objetivo aqui, né? Sujeitas a prazos de entrega e distribuição capilar por todo o país, é a carga fracionada itinerante. Já a carga urgente, ela segue o mesmo peso, né? Classificação por peso, mas ela está sujeita a prazos de entrega, né? Então ela tem um prazo de entrega específico, que geralmente é um prazo curto. E a carga fracionada comum tem o mesmo peso aqui, né? Características de peso, mas ela não está sujeita a prazo de entrega urgente. Então, ela tem um prazo de entrega, vamos dizer assim, mais elástico em relação à possibilidade que a transportadora tem de conseguir essa entrega. A carga lotação são despachos de mais de 4.000 quilos, né? A partir de 4.000 quilos, o mercado define como carga lotação, constituídos por cargas predominantemente industriais, como aço, peças, componentes, máquinas, equipamentos, tintas. Aqui a gente pode falar em produtos químicos também, vários outros tipos de produtos industriais, né, da indústria de transformação. Não sujeitas a prazo de entrega. Então, muitas vezes a carga lotação é uma carga onde você lota o caminhão com um tipo só de carga e manda direto para um cliente. Muito disso é considerado carga lotação. Tá? Grandes massas, transporte de grandes quantidades de produtos com as seguintes características. Produtos primários ou em fase intermediária de processo de transformação. Aqui a gente pode incluir minério de ferro, grãos, né, e outros tipos de produto primário, né, da primeira fase da cadeia produtiva ou da fase intermediária. Né, eles são transportados a granel, sem uma embalagem final, transportadas em veículos de grande capacidade, né, de 25 toneladas ou mais, compostos de um único tipo de mercadoria. Então, eles não devem requerer equipamento especial para contenção de carga. Isso aqui o mercado define como equipamentos fitas, redes, cabos de aço que são utilizados para segurar a carga
né, em cima da carroceria do caminhão. Fertilizantes e granéis sólidos são praticamente os mesmos, a mesma especificação que tem aqui em grandes massas, só que o mercado do transporte ele diferencia, porque esses aqui eles precisam, né, de equipamento especial de contenção de carga, que são essas fitas, redes aqui. Então eles fazem essa diferenciação, eles trabalham dessa forma, né, eles entendem que é melhor fazer essa divisão dessa forma aqui. Já o container, né, movimentação de caixas de aço com cargas, caixa de aço com cargas, né, em ciclos de viagens de ida e volta. Ou seja, o container sai do porto de Santos, vai para o porto de Miami nos Estados Unidos, depois volta ou vai de lá para um outro porto com algum tipo de carga. Também o container pode ser, se ele for inteirinho para um cliente só, ele pode ser colocado, faz todo o processo de desembaraço, não faz a desova do container, não abre ele, coloca ele dentro do... Só abre para a conferência, né? Coloca ele em cima de um caminhão e leva direto para o cliente, onde ele vai ser aberto e vai ser descarregado no cliente. A gente tem esse tipo de formato, depois o container volta vazio e vai seguir o ciclo de transporte dele ali. Outros tipos de transporte, né, são os transportes especializados ou específicos, por exemplo, veículos 0 km, né, que são transportados naqueles caminhões que aqui no estado de São Paulo a gente chama de cegonheira, né, não sei se é assim no Brasil, mas no estado de São Paulo a gente chama de cegonheira. Transporte frigorífico, né, carga líquida, produtos perigosos diversos, cargas volumosas, aquelas cargas que a gente vê, aqueles caminhões com excesso lateral, excesso de altura, né, aquelas cargas grandes que às vezes a gente vê na estrada, cargas tóxicas, né, então a gente tem esses tipos de carga classificados pelo mercado como outros tipos de carga. Tá? Então, para você entender como é que o mercado classifica, essa é a principal classificação das cargas em relação ao mercado das transportadoras, dos transportadores autônomos. Falando agora dos formatos, né, a gente falou do tipo, agora a gente vai falar dos formatos. Então, esse mercado também classifica, né, a carga em alguns formatos específicos. Então, a gente tem a carga geral, né, é a carga embarcada e transportada com acondicionamento, né, embalagem de transporte ou unitização, com marca de identificação e contagem de unidades. Essa carga geral é a mais utilizada entre as empresas, né, transporte do seu produto para o cliente, transporte do fornecedor para a sua empresa. Então, é a carga que mais se utiliza, né, que a gente mais tem no dia a dia de uma empresa no B2B, né, no business to business. Então, ela é dividida em unitizada e solta. A carga unitizada é uma carga constituída de materiais, embalados ou não, arranjados e acondicionados de modo a possibilitar a movimentação e armazenagem por meios mecanizados como uma única unidade, como uma paleteira como essa, né? O que significa isso? É uma carga paletizada. Carga unitizada é uma carga paletizada. Então, você pode pegar várias caixas, né, no caso aqui ele diz embalados ou não, várias caixas de um produto, juntar todas elas num pallet, passar filme stretch, passar uma cinta e movimentar essa carga de forma unitizada, utilizando uma empilhadeira ou uma paleteira, como essa aqui da foto. Também pode ser um tambor, você coloca 1, 2 tambores em cima de um pallet, amarra ele, passa uma cinta lá, deixa ele amarrado, firme e movimenta ele. A gente tem também aqueles containers que chamam IBC, que é um container de plástico branco, né, utilizado para acondicionar líquidos, produtos líquidos, principalmente produtos químicos. Né? Eles são geralmente de 1.000 litros, 500 litros, são montados em cima de uma estrutura, né, que se assemelha a um pallet. Então a empilhadeira vai lá e movimenta esses 1.000 litros de uma vez que estão acondicionados dentro desses IBCs. IBCs é Intermediate Bulk Container, né? Container intermediário ou granel. É uma definição norte-americana para esse tipo de embalagem, mas é muito utilizado na indústria química. Então isso aqui é uma carga geral unitizada. Você tem a carga solta, né, que inclui volumes acondicionados sob dimensões e formas diversas, ou seja, sacarias, fardos, caixa de papelão, madeira, engranado, tambor. Tudo isso que não tiver unitizado é considerado carga solta. Então, um tambor, um saco, seja um saco de qualquer produto, né, um engradado de algum produto, enfim, caixas diversas, fardos, tudo isso é considerado carga solta, né, se ela não tiver unitizada em cima de um pallet. Aí a gente tem a carga granel. Carga líquida ou seca, embarcada e transportada sem acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidades, podendo ser pressurizado ou não, tais como petróleo, grãos em geral, oxigênio e tal, né? Então, quando ele fala sem contagem,
Aqui está querendo dizer que não vai contar, por exemplo, se é carga granel, não vai contar quantos grãos tem ali. Ela é contada em toneladas, né, ou metro cúbico, mas geralmente tonelada. Então, X toneladas de soja, X toneladas de milho, X toneladas de minério, ou tantos metros cúbicos de oxigênio, né, pressurizado naquele caminhão-tanque, que vai abastecer a sua empresa com oxigênio, se ela precisar. Então, essa aqui é a característica da carga a granel, segundo o mercado. Eles também classificam carga neogranel, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes em um único embarque. Então, veículos, grandes tubulações, né, bobinas de aço, que elas são colocadas em cima da carroceria do caminhão, geralmente aberto, né, grandes tubos para instalações, né, ou grandes bobinas de aço que são colocadas no caminhão, uma ou duas bobinas, porque elas são muito pesadas. Inclusive, elas entram naquela classificação do tipo que a gente falou agora há pouco, como outros tipos, né? Então, veja, o transporte de veículos está lá classificado como outros tipos, tá? E aí, seguindo, carga frigorificada, que também é classificada como outros tipos de transporte, que é aquela carga que precisa ser conservada, congelada ou a baixas temperaturas, né? Então, geralmente é produto alimentício, né? Carnes, frutas, legumes, remédios, vacinas, né? Que precisam ser transportadas a baixa temperatura. Então, o mercado classifica como carga frigorificada. E a carga perigosa, né? A carga que, em virtude da sua natureza, pode provocar acidentes, danificando outras cargas ou os meios de transporte, colocando em risco o meio ambiente e as pessoas que manipulam essa carga, né? Então, elas se dividem em explosivos, gases líquidos e sólidos inflamáveis e semelhantes, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas e venenosas, substâncias infectantes, materiais radioativos, corrosivos e uma variedade de outras substâncias perigosas, né? Existe uma classificação, inclusive, se não me engano, a ONU, ela tem uma classificação, e essa classificação ela é global, né? Ela não é nenhuma classificação brasileira, segue uma norma global, todos os países utilizam essa classificação, inclusive porque esses produtos são transportados entre países e outros, né, no comércio internacional. Então, existe uma regulamentação global para esse tipo de produto e os cuidados que devem ser tomados para transportar esse tipo de produto aqui, né, de carga perigosa. E essas divisões, elas significam o quê? Que você vai encontrar transportadoras especializadas em cada tipo de transporte desse. Você tem uma transportadora que pode ser especializada apenas em carga geral, outra só em carga perigosa, outra só granel, via o modal ferroviário, por exemplo. Você tem especializada em carga frigorificada apenas, ou cargas especiais, né, grandes massas transportadas em caminhões especializados e tal. Então, o mercado faz essa divisão, o mercado de transporte faz essa divisão para organizar, né, as empresas e os negócios dentro desses nichos aqui. Então, falado, né, do mercado, dos tipos de carga, dos tipos de transporte, dos dados, né, a gente vai começar a falar agora de algumas informações que já vão ficando mais próximas da área de compras. Apesar de não ser uma atribuição da área de compras dimensionar as cargas, né, tanto de entrega como de coleta, é importante a gente da área ter uma noção e conhecer o máximo que for possível conhecer dentro da sua empresa de como é distribuída essa carga, né, as embalagens, para a gente poder ter um diálogo melhor com a transportadora na hora de contratar uma transportadora nova ou na hora de renegociar um contrato que está vencendo ou que você precisa trocar a transportadora porque não está atendendo, não está tendo qualidade ou está cobrando custos altos demais, né? Então, aqui não é muito atribuição de compras, as etapas que eu vou falar nos próximos slides, mas vale a pena a gente ficar atento para negociar e mais à frente eu vou juntar essas informações para a gente ter uma noção melhor do que eu estou apresentando aqui para você, né? Então, dimensionar o volume de cargas para entrega implica em conhecer a quantidade de embalagens, o volume em metros cúbicos e o peso que se deseja transportar, para onde e com que frequência, né? Então, os pedidos de venda, eles podem ser a fonte dessas informações. Então, a gente precisa coletar essas informações e montar uma planilha, uma base de dados para a gente começar a entender o que a gente precisa, nesse caso aqui, entregar para os nossos clientes. Então, eu dividi aqui em 4 etapas. Na etapa 1, o responsável, né, no caso, da logística, do departamento de transporte da sua empresa, ele vai verificar quais os tamanhos das embalagens de despacho, né, a contratante utiliza, ou seja, a sua empresa, né, porque aqui a gente está falando tanto do aspecto
de quem está montando isso dentro da sua empresa, como do aspecto da transportadora, né? Você é a contratante dessa transportadora, então quais embalagens você utiliza para entregar seus produtos e o peso suportado em cada uma delas. A etapa 2, você vai verificar se existem produtos perigosos ou que precisam de tratamento específico. Lembra que a gente falou daqueles tipos de carga? Se tem produto perigoso, vai ter que focar para uma transportadora. Se tem produto de tratamento específico, uma carga específica, vai talvez buscar uma outra. Então, você vai ter, em vez de uma, você vai ter 2 ou 3. Né? Então, isso aqui é importante já ir verificando. Etapa 3, listar o endereço de entrega de todos os clientes no Brasil e o volume em quantidade, tamanho em metros cúbicos e peso de cada embalagem entregue e os dias em que ocorre cada entrega. Então, já é uma atividade um pouco mais complexa, né? Você tem que ter informação prévia dos pedidos do cliente, por exemplo, o ideal é você tentar fazer isso por trimestre ou por semestre para ter uma noção mais abrangente das demandas que você vai precisar para a entrega. Então, o que a transportadora vai precisar disponibilizar para você. E a etapa 4, informar se haverá remessa para entreposto da transportadora, onde os clientes vão retirar, né, as mercadorias e todas as características dessas cargas que vão para lá. Ou seja, em grandes centros como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Manaus, né, Porto Alegre, enfim. Esses grandes centros, eles normalmente você tem umas características ali de você colocar um entreposto da transportadora, tanto para o fornecedor como para o cliente, que aí o cliente vai até aquele entreposto pegar a mercadoria, ao invés de você entregar até ele ou ele vir buscar até você. Fica mais barato para todos, então isso precisa ser avaliado também, se vai ter necessidade de se fazer isso. Né? Tanto para o cliente retirar, como para o fornecedor ir lá entregar. Então isso é muito comum nos grandes centros, né? Quem está trabalhando numa cidade que é mais afastada, eles podem se utilizar disso também, né? Aí você faz a concentração, caso os seus fornecedores estejam localizados nesses grandes centros, ou caso seja viável eles entregarem para lá ou o cliente ir lá buscar. Então, isso é uma análise que tem que ser feita, né, pela área de logística, considerando os custos da transportadora, enfim. Mas é importante a gente prever isso no nosso planejamento aqui. Então, a gente dimensiona a carga de entrega, agora a gente vai dimensionar a carga de coleta, né? E dimensionar o volume de cargas para coleta implica em conhecer a quantidade, embalagens, peso, é a mesma coisa, só que do fornecedor. Então, as ordens de compra, elas consolidam essas informações. Né? Se você tem um histórico de ordens de compra e você tem uma compra mais ou menos padronizada, né? Você tem um processo de produção seriada, onde você compra mais ou menos a mesma coisa, isso fica mais simples de você coletar essas informações para contratar uma nova transportadora, para trocar, né? Enfim. E aí as etapas são basicamente as mesmas também, só que com foco no fornecedor. Então, informar se haverá recebimento em entreposto, né, do fornecedor, identificando todas as medidas, né, quantidade, peso, metro cúbico e tal, as datas. Informar se existe possibilidade de coleta de cargas perigosas. Caso não tenha essa informação em um determinado momento você venha a precisar, vai fazer uma cotação específica para aquela carga, para aquele momento, para você contratar uma transportadora para aquele transporte específico ali. Caso não tenha, tudo bem. E na etapa 3, informar as possíveis coletas, né, que podem ser feitas diretamente nos fornecedores, descrevendo o endereço de coleta, volume, em quantidade, né, tamanho em metro cúbico das embalagens, ou todas as embalagens juntas, e o peso, né, para o fornecedor, para o transportador, desculpa, ter uma noção de quais caminhões ele vai direcionar para esse tipo de atividade. Então, você pode ter entregas em diversos clientes e ele tem que fazer um roteiro, que a gente vai falar daqui a pouco, ou ele vai ter coletas em diversos fornecedores diferentes, que vai ter que ter um roteiro também. Então, esse dimensionamento, esse detalhamento sobre as cargas, as datas, endereços e tudo mais, ele vai começar a ajudar, né, para definir a quantidade de caminhões que vão ser disponibilizados para realizar as entregas e coletas. Né? Os caminhões estão vinculados ao peso, ao momento, ao dia que você vai trabalhar, para quem você vai entregar, onde você vai entregar, quantas vezes você vai entregar. Né? Então, empresa, o fornecedor, né, a transportadora, começa a pensar em custos na hora que ela começa a ter essas informações para trabalhar. Aí o próximo passo, além dessas informações, a gente vai começar a pensar no roteiro, na roteirização. O roteiro é um direcionador de custo do mesmo jeito que levantar aquelas informações lá. Roteirização, as informações que eu falei em relação ao dimensionamento das cargas, né, tamanho das embalagens e tal.
Roteirização é a atividade que otimiza a rota percorrida por um veículo, avaliando fatores como condições de trânsito das pistas, distância que será percorrida, né? Valores de pedágios, restrições de altura e tráfego de veículos, áreas de risco, entre outros aspectos. O custo está diretamente vinculado ao roteiro, né? O custo que a transportadora vai te cobrar, ele está vinculado ao roteiro criado a partir das características da carga, que a gente falou, e os locais de entrega e as limitações e restrições desse trajeto, né? Então, a coleta e a análise dessas características definirão o tipo de veículo a ser utilizado e eventuais taxas extras. Aí você fala, mas você não disse que o tipo de veículo tem a ver com o tamanho da carga? Sim, tem a ver. Mas, por exemplo, no roteiro que você tem que entregar uma carga numa região central, grandes cidades do Brasil sempre tem esse problema. Muitas regiões centrais, durante o horário comercial, sei lá, das 9 até as 16 horas, não aceitam caminhões grandes entrando lá dentro para não tumultuar o trânsito. Então, se você tiver que entregar, ou você tem que entregar num horário diferente, à noite ou de manhã, de madrugada, ou você tem que entregar utilizando veículos menores, para entregar um volume que talvez você conseguisse entregar de uma vez num caminhão toco ou num caminhão truque, mas ele não pode entrar porque existem restrições, né, de tráfego, restrições de horários. Então, o roteiro, ele vai definir isso aí. Primeiro você vê o tamanho da carga, depois você vê o roteiro onde essa carga vai ser entregue, tá? Com aqueles endereços que a gente pegou naquela etapa de dimensionamento. Então, seguindo, né, por que roteirizar? Roteirizar reduz o gasto com combustível, você vai fazer uma rota o mais otimizada possível, reduz o tempo para percorrer o trajeto e facilita o planejamento de rotas diversas, né? Então, com base em todos os pedidos de venda, aqui falando no caso das cargas para entrega, né, utiliza-se o endereço de cada cliente para criar o roteiro mais eficiente. Isso é feito considerando todos os pontos de parada, né? Ou seja, vários clientes, parando em vários clientes ao mesmo tempo, em que se utiliza a menor ou mais rápida rota, de forma a otimizar o consumo de combustível, desgaste de veículo, seus componentes, pneus, né? Uma rota que, por exemplo, dá para evitar um pedágio, né? Uma rota que você ganha mais tempo, tem um trânsito mais fluido, você economiza combustível, não tendo que ficar parando, andando. Então, tudo isso, o roteiro, ele vai ajudar a definir, junto com os dimensionamentos de carga e os endereços, claro. Então, como fazer a roteirização? Nós colocamos aqui 3 principais etapas que o mercado considera, né? Nós fizemos um resumo aqui para fazer um bom roteiro. Então, etapa 1, determinar políticas e parâmetros. Etapa 2, identificar e registrar as especificações da entrega ou coleta. E a etapa 3, identificar falhas e problemas não previstos. Então, na etapa 1, determinar políticas e parâmetros. Então, você pode definir qual o tempo máximo de cada rota, quais veículos serão utilizados em cada uma delas. Você que eu digo, na verdade, não é você, é o departamento de logística, né, ou o pessoal do transporte, ou mesmo a transportadora, e essa informação ela vai ser checada. Né, trecho máximo a ser percorrido, informações dos clientes e fornecedores atendidos, intervalo em quilômetros entre as entregas. Nessa etapa 2, registrar as especificações de entrega, você vai verificar a dispersão geográfica, o endereço exato de cada uma delas, né, de cada uma das entregas ou coletas, e os horários, se tem restrição, se tem um horário específico. Então, eu só posso coletar das 8 às 12, ou eu só posso entregar das 13 às 16. Tudo isso vai ter que estar registrado, né, para que se possa fazer a rota mais adequada. Dispersão geográfica é o endereço, né, do fornecedor ou do cliente numa área geográfica, por exemplo, na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, se tem fornecedor e clientes fora do estado, em outra região, região sudeste, região nordeste, enfim. Então, a dispersão geográfica é isso. Então, verificar esses detalhes. E, por último, a etapa 3 aqui, na verdade, ela é uma etapa de constante verificação, né? Porque você vai verificar problemas, ineficiências na entrega e na coleta que não foram previstos para você planejar melhor as próximas roteirizações, né? Porque, num primeiro momento, se o roteiro é novo, se o processo é novo, não é ainda um processo muito executado, já não está aí há vários meses ou anos sendo trabalhado, você pode ter algumas falhas. Então, isso é uma atividade constante de ficar verificando. Uma outra coisa também é que você faz um roteiro, e esse roteiro vai mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, tudo ok. Mês 5, teve uma obra na via onde está passando esse roteiro, e eles desviaram essa via. Então, você tem que saber dessa obra, né? Quem tem, eu sempre fico falando você saber, mas não é você.
quem cuida do roteiro tem que estar atento a isso, para poder fazer esses ajustes, né? Então é uma atividade constante de monitoramento para que sempre se possa ter a rota mais eficaz, tanto para a entrega quanto para a coleta. Tá legal? Então, hoje a realidade das empresas é a roteirização via software. Já faz tempo, não é de hoje, já faz alguns bons anos que eles utilizam, né, de programas, né, tanto as empresas de transporte, né, as transportadoras, quanto os gestores logísticos. Por exemplo, na sua empresa, se tem um gestor logístico, ele utiliza roteiro, né, um programa para roteirizar. Então, tem esses dois lados. Ele pode ser usado pela empresa que contrata o serviço de transporte, como pela transportadora. Né? O mercado de transportes indica que quando a operação tem de 5 ou mais veículos circulando ao mesmo tempo, ela já começa a ser uma operação mais complexa. Então, o pessoal do transporte indica já adotar um sistema de software para poder trabalhar, né, e não ficar na roteirização manual. A gente tem opções pagas e algumas gratuitas, mas óbvio que as opções pagas têm os recursos mais interessantes, não tem propaganda, não tem nenhuma chateação ali, né? Então, uma empresa vale a pena você investir numa opção paga. Então, esses softwares eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Você insere todos os parâmetros ali, né? Ele vai calcular as rotas e depois você faz uma análise, um ajuste, né? O operador faz um ajuste para ver se está tudo ok, né? O próprio fabricante desse software dá treinamento para os times responsáveis pela roteirização e também existem empresas que prestam serviços profissionais de roteirização. Tá? Então você tem a opção de deixar a roteirização a cargo da transportadora, passando apenas todos aqueles dados que a gente falou de carga, endereço, se vai ter entreposto, se não vai ter entreposto, tamanho, data, hora, restrição, tipos, e aí a transportadora vai montar todo um roteiro para você e vai te apresentar. Ou você faz o seu próprio roteiro e confronta com a da transportadora, ou você contrata uma empresa e a empresa vai fazer esse roteiro para você. A minha sugestão é que a gente sempre tente confrontar o roteiro da transportadora com o nosso próprio roteiro, para a gente avaliar. Ou pelo menos que a gente avalie o roteiro da transportadora com certo detalhamento, para a gente entender por que ela escolheu determinada rota, por que ela não, em vez de ir por esse caminho, ela não foi por esse, aqui tem pedágio, por que ela não foi pelo outro. Então, fazer essas análises junto com a transportadora para que você possa otimizar ao máximo o gasto, né? Porque, como eu falei, o roteiro tem a ver com gasto, desgaste dos veículos, né? Restrições, pedágios, enfim. E toda essa infinidade de variáveis aí. Inclusive, o roteiro tem a ver com o tamanho do veículo para entregar em determinados locais, restrições de trânsito, restrições de acesso, enfim. Então, é interessante, né, você utilizar esse tipo de roteiro e fazer o melhor trajeto possível, tá? Então, falamos dos principais aspectos, né, para a gente montar o custo. E aqui, os documentos de atualmente, né, não só atualmente, mas acho que desde 2017, se não me engano, não lembro a data exata, né, que o Brasil passou a operar de forma praticamente totalmente eletrônica, né, com a nota fiscal em relação aos transportes de carga, né, nota fiscal eletrônica, esses são os documentos, conhecimento de transporte eletrônico, o DACT, né, que é o documento auxiliar de conhecimento do transporte eletrônico. Quando a gente faz um transporte dentro da mesma cidade, tem que emitir a nota fiscal de serviço eletrônica, além do conhecimento eletrônico e do DACT. Quando a gente faz uma operação intermunicipal, só o conhecimento e o DACT já são necessários, claro, junto com a nota fiscal, né, a nota fiscal de venda. Né? E quando é operação interestadual, a gente faz o MDF, que é o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico, o MDF-E. Tá? Então, a gente aqui descartou, né? Foram colocados de lado os documentos impressos aqui, e até onde eu sei, o que a transportadora leva, geralmente, a nota fiscal eletrônica e leva o DACT. Né? Mas, se quiser levar todos também, porque fica tudo dentro de um sistema eletrônico interligado, né? Então, essa é a documentação. Isso aqui também não é uma atribuição de compras, a gente em compras nunca vê esses documentos, não tem nenhuma ingerência sobre isso aqui, mas é uma informação interessante para você saber, né? Porque esse tipo de falha na documentação, se tiver uma fiscalização, pode dar uma multa, e essa multa pode cair nas costas da empresa.
Mas, de qualquer forma, é uma informação aqui para a gente ficar sabendo, mas a gente não tem em compras uma gestão aqui em relação a isso. No final do mês, o responsável pela gestão dentro da sua empresa vai pegar todos os conhecimentos, tudo, para fazer uma apuração, né? Essa apuração pode ser feita semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, porque isso aqui que vai também definir os custos, né, que vão ser pagos em relação a todo o transporte que a transportadora realizou para a sua empresa dentro do mês, né? Tanto o transporte de entrega como de coleta, tá? Mas tem o pessoal da logística que vai fazer essa apuração. O importante é nós de compras negociarmos o melhor preço possível, verificar se as cargas estão ok, se a rota é isso mesmo, trabalhar junto o mais próximo possível com o pessoal de logística na construção desse contrato, né, na construção dessa prestação de serviço de transporte, né, porque aí depois o processo flui naturalmente com as informações seguindo o que está previsto no contrato, os custos e tal, e até compras pode, se quiser, fazer uma análise mensal, né, para verificar se o que está sendo faturado, né, está sendo de acordo com aquilo que foi combinado. Né, compras pode fazer isso também, ou vai ter designado um gestor do contrato de prestação de serviço de transporte de carga, que ele vai fazer essa verificação e pode até dar um reporte para compras, enfim, dar um parecer a respeito. Tá legal? Então, o CET, que é o conhecimento de transporte, que antes era em papel, agora eletrônico, ele consolida essas informações aqui. Dados do destinatário, né, local de entrega, peso total e cubagem, quantidade de volumes e espécie, número das notas fiscais, valor da mercadoria, valor do transporte, né, o custo do frete, informações do veículo, dados do motorista e dados do remetente. Veja que o conhecimento, a nota fiscal de venda, ela é mais limitada a ter o valor do produto, condição de pagamento, descrição do produto, os impostos, quem vendeu, quem comprou, o CFOP. O conhecimento de transporte, ele traz outras informações, né? Ele traz as notas fiscais, mas traz outras informações, né, referentes à carga, referentes ao transporte que está sendo executado. Por isso que é um documento muito importante, né, e é um documento que é utilizado, como eu falei, consolidado no final do mês para apurar os valores, porque ele coloca o valor do transporte aqui, conforme o que foi negociado, né, entre compras, logística e a transportadora. Tá legal? Então, seguindo os tipos de caminhão, né, nós temos diversos tipos de caminhão. Os mais usados em transporte, né, entre empresas é esse tipo de caminhão que eles chamam de toco, né, que tem um eixo traseiro. Aqueles que têm dois eixos traseiros aqui e um aqui na frente são chamados de truque. A gente tem as carretas, esse aqui é um outro tipo de toco, menorzinho. Esse aqui é um que tem abertura lateral. Pela foto aqui, me parece que é uma abertura em um material rígido, né, como a gente vê aqui, um alumínio. Mas tem muitos que são uma lona que corre aqui no sentido horizontal, né, do fundo para trás, do fundo para frente, ou da frente para o fundo, que chama sider, né, eles chamam de sider, que ele é um caminhão que fica fácil para a empilhadeira colocar e tirar carga pelo lado aqui, né, ao invés de fazer pelo fundo, ele vai pelo lado, então fica mais fácil para ele movimentar. Esse aqui parece que tem uma parte rígida, mas muitos aqui no Brasil eles têm essa lona, né, que eles chamam de sider. A gente tem furgão, né, furgão maior, furgão menor. A gente tem caminhão-tanque, caminhão basculante, caminhão com carroceria aberta para transportar outros tipos de carga. Tem os caminhões de transporte de veículos, né, as cegonheiras, enfim, tem diversos tipos de caminhão. Cada um vai atender uma necessidade da sua empresa, né? Você pode ter caminhões diferentes para diversos clientes ou diversos fornecedores. E aqui tem uma divisão, né, que o mercado utiliza, o mercado de transporte, conforme o peso. Né? Então, utilitário leve vai de meia tonelada a 1,49, caminhonete e furgão 1,5 a 3,49, caminhões semileves e assim por diante até caminhões pesados de 15 a mais de 45 toneladas. Né? Aqueles caminhões que a gente falou lá para transportar granéis, grandes massas, né? São esses caminhões grandes aqui, 45 toneladas, enfim. Então, esses tipos de caminhões aqui estão disponíveis, esses diversos formatos aqui, né, para serem utilizados para transportar a sua carga, e cada um vai verificar o que é mais interessante conforme o que está sendo demonstrado, né, está sendo entregue para ser transportado. Agora a gente chega numa parte que envolve mais diretamente a área de compras, né, porque até então a gente estava falando de escopo, de montagem,
carga, de roteiro, de documentação, né, caminhão. Agora aqui a gente fala de alguns custos que são, né, avaliados pela área de compras, custos do transporte rodoviário de cargas. Então, as várias tarifas aplicadas conforme a operação. Mas antes de falar dessas tarifas, eu coloquei um destaque aqui, que a NTT criou há alguns anos uma tabela de piso mínimo de frete, né? A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela que regulamenta o transporte terrestre no Brasil, e ela serve como parâmetro, essa tabela, para o cálculo, né, piso mínimo de frete. E essa tabela, ela considera o tipo de carga, lembra que a gente falou de lá atrás? Carga granel, carga frigorificada, carga geral, né, carga perigosa, ela considera esse tipo de carga, o tipo de veículo utilizado, né, com a quantidade de eixos, né, se é um caminhão toco, se é um truque, se tem 2 eixos, né, se é um furgão, uma picape, e a distância percorrida, além dos custos de carga e descarga para cada tipo, né? Então, eu vou mostrar aqui, depois que eu passar os slides, eu vou mostrar para você essa tabela e mais outras tabelas da NTC e logística, para você ter uma ideia, uma referência desses custos que o mercado utiliza, tá? Eu vou fazer um resumo, a gente não vai entrar em detalhes, até porque as tabelas da NTC são desatualizadas, né? Então, mas para você ter uma ideia, caso você não seja familiarizado com isso ainda, para te servir como uma referência para você começar a pensar nos custos, né? Que você vai precisar negociar com a sua transportadora ou já está negociando, enfim. Tá? Então, falando aqui dessas tarifas, né? É interessante destacar que o cálculo do custo de um frete, né, ele é complexo. E cada cliente pode ter um custo diferente, estando na mesma cidade a poucos metros de distância do seu concorrente. Porque o custo varia em relação ao destino, ao tipo de carga, as restrições, como a gente está falando até agora. Então, não dá para fazer uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas. Essas tabelas da NTT aqui, e a tabela da NTC e Logística, elas mais ou menos trazem uma fórmula, né? Mas muitas transportadoras, elas fazem a sua própria fórmula baseada nos seus próprios custos fixos. Então, muitas vezes, o custo da transportadora comparado com uma tabela como essa, pode ser até menor. Né? Pode ser até menor. Então, é interessante a gente ficar atento a isso para procurar ter o melhor custo possível. Né? Então, existem cerca de 18 tarifas que o mercado de transporte rodoviário considera. Eu não vou passar uma por uma aqui, tá? Mas, porque, como eu disse, cada uma pode incidir num tipo de transporte. Você pode ter um fornecedor que você vai ter que pagar pedágio, você vai ter outro que não vai. Né? Então, o custo para fazer uma coleta vai ser diferente. Mesma coisa, taxa de restrição de trânsito, taxa de despacho, taxa de permanência de carga. O GRIS, né, que é gerenciamento de risco de segurança, é um percentual aplicado sobre o valor da nota fiscal e ele tem uma variação de percentual, né, tem uma tabela do GRIS lá. Frete peso, frete valor, ad valorem, enfim, taxa de escolta armada, caso seja um produto que precisa de uma escolta, taxa EMEX, né, que é emergência excepcional em algum lugar de risco, enfim. São 18 taxas aqui, as principais taxas que o mercado utiliza, né, de transporte, e que você vai ter que pedir para o seu fornecedor passar todas elas em detalhe num custo aberto. Vocês vão entregar, o pessoal de logística vai entregar todo o estudo de volume, de cargas, de endereços, de frequências, de datas, etc., ao longo de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, né? O roteiro, se for o caso, e o fornecedor vai ter que devolver toda a cotação aberta. Para cada rota, para cada tipo de entrega, para cada cidade, ele vai ter que colocar as taxas aqui. Tem cidade que vai ter pedágio, tem cidade que não vai ter. Né? Se ele traz lá do entreposto, qual é o tipo de caminhão que ele vai usar, se aquele caminhão é o mais adequado, porque você vai ter um volume em metros cúbicos em peso diário, que talvez você não precise de um caminhão toco, você vai usar um caminhão, um furgão, por exemplo, ou o contrário, você vai precisar de um caminhão maior. Tudo isso vai ter que estar descrito. Né? E aí você vai comparar, mas por que você está me cobrando essa taxa aqui de pedágio nessa rota que não tem pedágio? Por que você está me cobrando uma taxa de permanência de carga se lá não tem, chegou, carregou, chegou, descarregou? E assim por diante. Tá? Então essa é a ideia da gente falar sobre custo aqui por conta dessa diversificação muito grande que a gente tem das taxas. E aí, além de todas essas taxas, a gente tem o custo do transporte, mas em relação à transportadora. A transportadora tem os seus custos fixos, variáveis, e tem vários outros custos da operação dela, né? Da operação da administração, o custo do prédio, o custo do salário do pessoal que fica lá
no administrativo, o salário do pessoal de vendas, o salário, os custos para manter o prédio, enfim. A gente tem vários custos que eu não coloquei aqui, que a transportadora vai colocar, né, como parte, vai diluir para cobrar de você o frete. Por isso que é importante que ela coloque tudo isso em aberto. Nós citamos aqui custos fixos, né, como remuneração mensal, que é a taxa de lucro, né, licenciamento dos veículos, salário do pessoal da oficina, seguro de responsabilidade civil, reposição do veículo, licenciamento seguro do veículo. Tudo isso aqui está vinculado diretamente ao veículo, né? E custos variáveis, como gastos de combustível, lavagem, lubrificantes, peças, material de manutenção, isso aqui está vinculado aos veículos. Então, todos os veículos têm uma planilha de manutenção, uma planilha de custos em relação a seguro e tal, e a transportadora tem que passar isso aberto. Porque, no geral, a maioria dos veículos não fica disponível 100% para você. Então, ele não vai repassar, a transportadora não vai repassar 100% dos custos desse veículo. Os custos são diluídos entre os diversos clientes que usam, né, esse veículo. O salário do motorista, a não ser que ele fique à disposição 24 horas por dia para você ali, aí ele vai cobrar o custo cheio. Caso contrário, não. Então, ele tem que apontar de forma detalhada como que é feita essa diluição para que você pague somente o respectivo custo daquilo que você está usando. Tá legal? Então, fique atento, né? Nós vamos entrar em detalhes a cada um disso aqui, mas a transportadora tem esses custos, ela tem tabelas de manutenção veículo por veículo, ela tem o custo do motorista que dirige cada veículo, ela tem o histórico de quanto custa o licenciamento, IPVA, né? A reposição, troca de pneus de cada um dos veículos que ela utiliza. E ela vai pegar todos esses custos e vai diluir para todos os clientes que usam esses veículos para transportar suas mercadorias, né? Seja para coleta, seja para entrega. Tá legal? Então agora eu vou passar o vídeo, né, sobre as tabelas que eu falei agora há pouco, da NTT e da NTC. É um vídeo curtinho, mais para você ter uma ideia de como funcionam essas tabelas aí. E depois a gente encerra esse conteúdo. Tá legal? Bom, então essa aqui é a tabela da NTT que eu falei anteriormente. Essa aqui é uma das tabelas da NTC e logística, né? Ela é uma planilha referencial de custos carga seca fracionada, tá? Ela é referência a setembro de 2020. E essa aqui é uma outra tabela da NTC, planilha referencial de custos do transporte de carga lotação. Se você quiser baixar, é só você copiar ou digitar esse título, planilha referencial de custos lotação NTC, no seu provedor aí de busca, que você vai encontrar essa tabela para baixar, vai encontrar essa aqui também, né? Essas duas foram as mais recentes que eu achei até o dia que eu concluí esse vídeo, né, essa gravação, que foram essas tabelas de setembro de 2020. Tá? E essa aqui da NTT, você pode digitar lá, tabela, transporte rodoviário de carga lotação, a NTT, né, que ela vai te trazer também a informação para você baixar essa tabela toda aqui. Né? Elas são 4 tabelas, de A até D, né? Aí você tem aqui algumas informações. Elas se dividem em tabela, operações que haja contratação de veículo automotor de carga de alto desempenho. Então tem que verificar como que se enquadra os veículos que estão sendo utilizados, né? Normalmente é veículo normal, não tem nada de alto desempenho, mas enfim, é sempre bom verificar. Tem algumas explicações aqui, né, das mudanças, né, porque essa tabela ela muda constantemente, porque ela tem a ver com o aumento do diesel, o aumento de outros custos aí, então ela muda regularmente, tá? Mas ela vai, então vale a pena você acompanhar aí. Inclusive tem sites que eles têm um passo a passo de como funciona essa tabela aqui, várias informações interessantes que eu não vou discutir aqui porque não há necessidade, né? É uma informação que você pode facilmente adquirir e ela vai ser, inclusive, mais completa do que aquilo que eu vou passar para você, porque eu iria fazer um resumo, tá? Mas vamos pegar aqui uma tabela de carga-lotação, só para a gente ter uma ideia de como que ela funciona. Então, aqui, lembra que eu falei para você do tipo de carga, né? Carga sólida, granel, frigorificada, container, carga geral, neo-granel, perigosas, né? Então, ela está dividida nesses tipos de carga, e aqui você tem o custo do deslocamento, o CCD significa coeficiente de deslocamento,
Então, aqui é em reais por quilômetro, né, deslocado ou percorrido, num veículo de 2 eixos, 3, 4, 5 e assim por diante. E aqui, para o mesmo tipo de carga, o custo cheio, né, fixo, que é coeficiente de carga e descarga, que é o CC, né, para você calcular. Então, como que você faz? Então, vamos supor que você tem a carga geral, que é o dia a dia mais comum das empresas, né, B2B, transporte de cargas, pallets, etc. Então, você pegar um veículo aqui que tenha 3 eixos. Né? Então, o veículo que tem 3 eixos, e você vai ter que andar 200 quilômetros. Então, você vai pegar esse R$ 3,0016 aqui, no veículo de 3 eixos, para carga geral, e vai multiplicar por 200 quilômetros. Então, você vai ter R$ 600, né? R$ 600 e alguns centavos, por causa desse 0,16 aqui. Aí, o resultado desses R$ 600, você soma a 247,07, que é o custo cheio de carga e descarga para essa carga geral, para um veículo de 3 eixos, conforme essa tabela mínima aqui, piso mínimo. Então, você vai ter ao todo 847 e alguns centavos, né? Porque vai ser os 600 daqui, 200 vezes 3, 600, mais 247. Então, esse, em tese, é o valor do frete que deve ser cobrado para esse deslocamento de 200 km, para um veículo de 3 eixos, para uma carga geral. Tá? Aqui não especifica se é paletizado ou não, tá? Mas isso com certeza pode influenciar, porque se o fornecedor tiver que carregar várias caixas pequenas dentro do caminhão e tiver que movimentar 4 pallets, se for pensar em custo, ele tem um diferencial aqui. Tá? Então, essa é a tabela, de forma bastante resumida. Aqui tem algumas informações, né, da lei, por que reajustou e tal, né, o responsável e tal, e os dados. Tá legal? Então, essa aqui é de 19 de outubro de 2021. Eu acredito que seja a mais recente. Quando eu busquei a tabela, a que eu achei foi essa aqui, mas eles já podem ter lançado outra, já podem estar lançando outra. Eu não fiz novas buscas para confirmar, porque é mais a título ilustrativo aqui para você conhecer o que eu estou falando. Essa outra tabela da NTC, ela já é diferente. Ela é referenciada de custos, carga seca fracionada LTL. Então, o que eles fizeram aqui? O percurso, ele coloca, um percurso de 1 a 50 quilômetros, ele custa por tonelada R$ 609,23, nesse percurso aqui. Aqui, veja que ele não define que tipo de carga aqui, mas geralmente carga fracionada é aquela carga geral. Né? Geralmente, carga fracionada se enquadra naquele conceito de carga geral que a gente falou lá, né? Ou são pequenas caixas, ou várias caixas, enfim. E aí, você tem os sacos, né? Aquela carga geral pode ser fardos, pode ser um tambor pequeno, um container de um galão de 20 litros, vários galões de 20 litros, enfim. Ele não especifica, mas normalmente são cargas consideradas carga geral. Fracionada, né, e carga solta. Então, aqui, ele coloca 609. Aí, o que ele faz? Se for de 1 a 10 quilos, você vai pagar R$ 21,34. Se for de 11 a 20, 28 e assim por diante, até chegar aqui. Né? Até chegar aqui. Aí, acima de 200, você vai pagar esse valor aqui, 121, mais o excedente multiplicado por esse valor. Então, se for 250, você paga 121, mais 50 vezes esse valor aqui. Tá? E aí esse vai ser o custo da sua carga. Então, o fornecedor, o transportador, ele vai usar isso aqui como referência baseado nessas informações. Esse número que está aqui é curioso. Se você pegar 1 tonelada e dividir por 200, você vai ter 5. Né? Se você multiplica 5 por 121,93, você vai chegar nesse número aqui. Algumas diferenças de centavos. Então, assim, eu não conheço a forma de cálculo, como que eles fizeram para calcular isso aqui, mas é uma tabela de referência da NTC e Logística, que tem um peso bastante importante no transporte. E aqui tem um acréscimo, né, do custo-valor, que é 0,30% sobre o valor cheio da nota fiscal. Tá? E essa lógica, você segue ela, percurso, tá vendo? Percurso de 751 a 800 quilômetros, tá vendo? É a mesma coisa. Se você multiplicar esse 204 aqui por 5, você vai ter próximo desse valor aqui de 1.022. E assim por diante. E aí, veja que você continua a tabela, ele tem outras informações aqui, ó. Valor de frete mínimo, lembra que aquelas tarifas que eu falei lá atrás? Valor do frete mínimo, o GRIS, né? Como é que se calcula o GRIS? 30% sobre o valor da mercadoria, né? Então, até o valor de mercadoria
de 2.436. 7,30 por conhecimento. Tá vendo? Então aqui você tem umas referências. Taxa de despacho, né? Aqui tem outras informações. Então, taxa de permanência de carga, cubagem, reentrega. Ele vai colocando aqui umas referências de custo para você comparar com aquelas informações que você vai receber do seu fornecedor. Tá vendo? Seguro fluvial, taxa de administração da SUFRAMA, paletização, agendamento. Enfim, ele tem uma série de informações aqui interessantes que depois você pode ler, entrar lá na internet, baixar, utilizando o título, né, que está aqui no documento. Esse título aqui. NTC Logística, tudo junto, aí você vai conseguir baixar essa planilha aqui. E aqui tem várias informações sobre frete peso, frete valor, né, definindo o que é, as formas de cálculo, outros sites de referência aqui, que é o próprio NTC, né? Mas como ele é um site fechado, ele é um site voltado para quem faz parte, né, para quem é vinculado, filiado, ele não tem muitas informações disponíveis, não. As boas informações estão vinculadas a quem é filiado, tá? Mas de vez em quando eles soltam algumas informações interessantes. Não sei como se faz para filiar, não sei se só transportadora pode, mas enfim, é uma referência. E aqui a planilha é referencial de custos do transporte de carga. Aqui, no caso, carga-lotação, que é aquele que, lembra? Carga-lotação, aquela definição a partir de 4.000 quilos, produtos industriais, tal, geralmente o caminhão fechado com aquela carga para o único fornecedor ou o único cliente, né? Então, como que ele faz aqui? Aqui é quase a mesma coisa. Então, o percurso de 1 a 50 quilômetros, num caminhão truque, que é aquele que tem um eixo só na carroceria, é 68,50 por tonelada. Então, se tem 10 toneladas, 20 toneladas, o truque, se não me engano, acho que vai até 15, você multiplica por esse valor aqui. Aí, mais 0,30% sobre o valor da nota, o gris, 0,30% sobre o valor da nota. Né? Veja que aqui, conforme o percurso, vai mudando aqui esse custo frete-valor. Está vendo? O percentual vai mudando. O gris se mantém, mas o percentual aqui vai mudando. Né? E, claro, vai mudando o custo. Se for uma carreta com 3 eixos, aí você multiplica a quantidade a ser transportada em toneladas por esse valor aqui. Tá? Lembrando que isso é uma referência, porque essa tabela está defasada, porque ela é de setembro de 2020. E aqui embaixo, também tem mais informações. Tá vendo? Cubagem, devolução, estadia, né? Taxa de dificuldade de entrega. Lembra que a gente falou da taxa de dificuldade de entrega? Entregas em áreas rurais. Então, ele vai dando uns percentuais aqui de sugestão para você comparar. Pensando em setembro de 2020, agora em 2022, né, no começo, é um percentual de inflação aqui, mais ou menos, que pode acrescer esses valores. E quando envolve diesel, quando envolve estadia, aí certamente o diesel ele vai impactar aqui, porque o diesel subiu bastante nesse período, né? Então, ele vai impactar aqui. Então, né, dá para... Não sei se já dá para jogar uma referência, porque eles não indicam exatamente como foi calculado. Então, aí ele coloca também várias informações aqui, né? Sobre os termos, os conceitos, aqui pedágio, tempo de carga e descarga. Né? Tem várias regras que o setor de transporte utiliza para definir essas fórmulas, esses valores aqui. Então, são tabelas bastante interessantes que servem como uma referência para a gente, principalmente quem não está muito familiarizado com os transportes, e pode usar esse tipo de informação para conversar com os transportadores, porque eles vão saber que você está bem informado, né? Vão saber que você tem informação, que você tem uma base sólida de informação, que você sabe o que é gris, que você sabe o que é frete-valor, que você sabe como que calcula, por quanto tempo é calculado o prazo de espera, a partir de quanto tempo deve ser cobrado, a partir de quanto tempo não deve. Tudo isso está informado por aqui e tem mais informações no site da NTC. Né? Tem glossário, tem outras informações que você pode encontrar na internet para te basear na hora de negociar. Tá legal? Então, o que eu queria mostrar de tabela é isso, é esse vídeo aqui. Né? E com isso a gente passa para o slide final de encerramento aí desse conteúdo em vídeo aqui no canal do YouTube da Digicom Mais Treinamentos Digitais. Então, voltando aqui para o slide, né, encerrando o último slide aqui desse conteúdo, após a demonstração das tabelas, né, sobre referência de custo. Então, eu sempre deixo esse recado no final de todos os nossos conteúdos em vídeo, né? Entre em contato com a gente para esclarecer as suas dúvidas através do tiraduvidas@digicommais.com.br ou pelo nosso WhatsApp 19 984 543633.
pode ligar também. Se tiver dúvidas sobre esse conteúdo, sobre outros conteúdos do nosso canal no YouTube, sobre os cursos ou sobre outras informações da Digicom Mais, por favor, entre em contato quantas vezes quiser. Eu estou aqui à disposição para esclarecer tudo o que você precisar. E continue com a gente acompanhando o nosso conteúdo. Se tiver interessado nos cursos, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente tem tido um bom retorno dos nossos alunos, das nossas alunas, né, em relação a todos os módulos que eles e elas têm comprado ao longo desse ano. Tá? O retorno é 100% positivo. Tá? Então, fique à vontade. Precisando, é só entrar em contato. E muito obrigado por ficar com a gente até aqui e até uma próxima.